A paz do Senhor, agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos em mais este programa EBD na web, hoje para comentarmos a última lição deste segundo trimestre do ano 2020, a lição que tem como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Este trimestre bastante enriquecedor, que trouxe estudos no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E com a graça de Deus, chegamos à última lição e creio que, mais uma vez, tem sido um trimestre bastante proveitoso, mesmo este, não é, atípico, pois não tivemos, na maior parte das lições, a oportunidade de estarmos nos templos, nas classes da Escola Bíblica Dominical, mas certamente muitos irmãos, professores e alunos estiveram estudando esta lição e creio que foi de edificação espiritual para todos nós. Queridos irmãos, a lição número 13, ela está com seu texto bíblico, a leitura em classe, no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, e o texto áureo da lição está no capítulo 6 e o versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Passemos então à leitura bíblica e convido a você mais uma vez a olhar, não é, para a sua lição ou para o próprio texto na Bíblia Sagrada, carta aos Efésios, repito, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Em princípio, eu vou dar uma pausa aqui no versículo de número 13 e ao longo do nosso comentário nós estaremos fazendo as devidas citações dos demais versículos da leitura bíblica desta lição. Os objetivos específicos são 3. O primeiro, demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo, apresentar o campo da batalha espiritual. E o terceiro, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Como sabemos, os objetivos eles estão sempre relacionados ao esboço da lição, aos pontos como o texto da lição, o estudo, não é, apresentado pelo comentarista é desenvolvido e exatamente são estes 3 pontos que compreendem ou esboçam este título tão importante que é a batalha espiritual. Eu trago a lembrança dos queridos irmãos, inclusive ou principalmente professores da EBD, que no ano passado nós tivemos no primeiro trimestre uma lição, específica, abordando o tema batalha espiritual. Então será interessante o professor dar uma revisada em algumas daquelas lições daquele trimestre e quem sabe preparar aqui também uma maior compreensão geral, digamos assim, um panorama para esta lição de número 13,
já que seu título exatamente traz à tona esta temática tão comentada já nos nossos estudos bíblicos, que é a batalha espiritual, inclusive um tema que no século passado foi abordado até de forma equivocada e muita gente se lançou, não é, no cenário nacional como grandes conhecedores desta temática, mas na verdade deturparam, distorceram um pouco do que o ensino bíblico ele traz como sendo batalha espiritual. De fato, nós estamos numa batalha e a introdução, a abordagem inicial da lição de hoje traz este esclarecimento que todo crente está neste campo de batalha. Todo crente está, a partir do momento que faz a sua decisão para seguir a Cristo, ele está automaticamente do lado oposto ao inimigo. E graças a Deus por isto, não é verdade? Quando nós olhamos para o que a palavra de Deus nos diz a este respeito, nós vamos observar que não há um campo, um lugar de neutralidade. Ou nós estamos do lado de Deus e, evidentemente, tendo o inimigo, o diabo, Satanás, como nosso arquirrival, ou nós estaremos do outro lado, mergulhado ou entregue ou dominado pelo sistema mundano, do qual o próprio Satanás, ele é o líder, porque a própria palavra de Deus diz que ele é o Deus deste século, não é Deus com D minúsculo, mas é assim que o apóstolo Paulo faz a citação, e o apóstolo João também confirma dizendo que o mundo jaz no maligno. Então, não há um ponto, um local de neutralidade. Nós estamos sim nesta batalha, mas confiantes, porque temos conosco o Senhor, temos o Senhor Jesus Cristo, que nos garantiu vitória com a sua morte na cruz do Calvário, com o derramamento do seu sangue, com a sua ressurreição ao terceiro dia, e ele nos garante que, se permanecermos nele, seremos vitoriosos, e a própria palavra de Deus nos garante já, somos mais do que vencedores. Queridos irmãos, então assim, apresentando os pontos desta lição, o primeiro ponto, o preparo espiritual do crente para a batalha. E o comentarista aqui traz o verso 10, o primeiro versículo da leitura bíblica desta lição. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós não teremos chance de vencer ou de resistir aos ataques do inimigo, que são constantes, podemos até dizer são diários, não é mesmo que invisíveis, mas não os venceremos se não estivermos no Senhor, permanecermos nele. A nossa vitória, a vitória da igreja é permanecer em Cristo. E isto nós podemos dizer que significa na sua doutrina, nos seus ensinamentos, seguindo os seus passos, aquela ideia de que o seguidor de Cristo, o seu discípulo, é aquele que vai após o seu Senhor, pisando nas pegadas deixadas por ele, ele que vai adiante de nós. Então o apóstolo Paulo inicia esta porção, não é, da carta aos Efésios, a quase que o encerramento da epístola, ele traz esta temática e ele diz aos irmãos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele coloca, o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista,
coloca ainda aqui neste primeiro ponto, como parte deste preparo espiritual nesta batalha, a vigilância e a oração. São exemplos que nos foram deixados pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando esteve no seu ministério, andando com seus apóstolos, e os evangelhos nos mostram isto de forma muito clara. O Senhor Jesus, ele praticou constantemente a oração, ensinou sobre oração e ensinou também sobre vigilância. E o próprio texto, o versículo de número 18, diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar em todo tempo é necessário nesta batalha, nesta guerra, para não sermos pegos de surpresa. Sabemos que, às vezes, numa guerra, há estratégias montadas para que o inimigo, naquela guerra, o inimigo a ser vencido, seja pego de surpresa. E então a equipe responsável pelas estratégias, a liderança, o comando de determinado exército, de determinado batalhão, ele vai estabelecer estratégias para, de surpresa, e aí vale, não é a redundância, surpreender os seus inimigos. E às vezes são destes artifícios ou destas artimanhas que o diabo, ele utiliza. Ele às vezes quer nos surpreender. E por isso vale a recomendação bíblica de orarmos em todo o tempo. Não significa que nós estaremos levantando a nossa voz, por exemplo, em vias públicas ou dentro do coletivo, e evidentemente, claro, a gente pode ali, não é fazer orações, mas não é necessariamente disto aqui que o apóstolo Paulo está citando. Ele está dizendo que é permanecer numa vida constante de oração. É permanecer constantemente na presença de Deus. É permanecer com o pensamento voltado para os céus. Não obstante vivermos aqui a nossa vida cotidiana, nos relacionarmos com as demais pessoas à nossa volta, realizarmos as nossas atividades, mas é viver em todo o tempo, atento, pensando, como dizemos, não é ligado no céu, e vigiarmos para não sermos, repito, pegos de surpresa. O apóstolo Paulo também diz, neste verso de número 18, da necessidade de perseverar. E significa persistir em algo e não desistir. Nós temos o exemplo da igreja primitiva, quando no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz que a igreja incessantemente orava a favor de Pedro, quando ele estava preso. E a igreja esteve orando perseverantemente, insistiu naquele propósito até que Deus respondeu às orações da igreja e Pedro foi visitado na prisão, foi tirado de lá de forma sobrenatural e chegou até a casa onde os irmãos estavam reunidos orando por ele. Paulo diz que nós devemos orar por todos os santos, ou orar por todos os nossos irmãos, e acreditarmos que em nossas orações nós estaremos dando uma cooperação para que outros irmãos, assim como nós, envolvidos nesta batalha espiritual, derrotem Satanás. E ao sabermos de irmãos que estão vencendo também o inimigo, nós também poderemos tomar parte desta vitória. No Antigo Testamento, amados irmãos, nós temos o exemplo
da construção ou da reconstrução dos muros de Jerusalém, lá no livro de Neemias, capítulo 4 e o versículo 9, a passagem também é bastante conhecida dos queridos irmãos da nossa EBD, apenas citá-la aqui para este ponto. 4 e 9 de Neemias nos diz: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então, no primeiro ponto aqui da lição, que trata exatamente do preparo espiritual, ele já traz a oração e a vigilância e a oração como fundamentos importantes para esta preparação, para estarmos nesta batalha espiritual com condição de resistir ao nosso inimigo, de vencê-lo em o nome do Senhor dos Exércitos. O segundo ponto da lição é conhecendo o campo da batalha espiritual. E evidentemente que isto é notório quando falamos de guerras, quando falamos de batalha. É necessário o soldado que está indo a um campo ter a mínima noção, o mínimo conhecimento daquele local onde ele estará lutando. E assim é também na nossa vida espiritual. Nós precisamos conhecer, e a palavra de Deus nos apresenta este campo, e não somente isto, ela nos fala também dos nossos inimigos e ela fala também do nosso maior inimigo. É interessante porque a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, que é o livro da revelação de Deus para a humanidade, mas ela nos fala também que há um inimigo, Satanás, o diabo, e a Bíblia fala, por vezes, as suas formas de trabalhar. E isto é para que nós tenhamos cuidado, prevenção. A Bíblia fala de céu, mas é a mesma Bíblia que fala também de inferno. E isto para o nosso conhecimento e para nós estarmos com a devida orientação bíblica, não é informados, ensinados acerca destes assuntos. Então, queridos irmãos, entre outras características deste inimigo, não é citando rapidamente aqui, é um inimigo invisível, exatamente porque ele é espiritual e, portanto, não podemos guerrear com ele com armas carnais. Ele é um inimigo maligno, não é? Isto, a palavra de Deus, ela nos fala de forma bastante clara. Seu intento, disse o Senhor Jesus em João capítulo 10, é roubar, matar e destruir. Ele é um inimigo astuto. O próprio texto aqui de Efésios 6 diz que nós devemos estar preparados, firmes para resistir às astutas ciladas deste inimigo. Ele, na sua astúcia, se necessário, diz a palavra de Deus, ele pode até se disfarçar em anjo de luz. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13. E ele é um inimigo persistente. O diabo, ele trabalha incansavelmente. O apóstolo Pedro diz que ele, assim como um leão que está ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Nós, ao longo dos anos, ouvimos por várias vezes a respeito daquela orientação de que não é tempo, não é de brincar, de ser crente fiel. Na verdade, este tempo nunca houve. E nunca foi, nunca é tempo de brincar, entre aspas, de ser crente fiel, porque, como ouvimos também ensinamentos, o diabo, ele não brinca de ser
diabo. Ele é um inimigo, ele é invisível, mas existe, mas há um maior do que ele. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Então, não devemos incorrer em dois erros de, primeiro, subestimar este inimigo. Não é desacreditar, por exemplo, da sua existência. Ele existe. E não podemos subestimar que ele é astuto, ele é sagaz, ele trabalha. Mas não podemos incorrer no segundo erro, que seria o de superestimá-lo. Dar ao diabo mais poder do que ele tem ou do que a palavra de Deus diz que ele tem. Não é? Porque há limites no seu poder estabelecidos pelo próprio Deus. Porque Deus, ele sim, o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo disse depois de sua ressurreição, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, no Senhor, como cita o comentarista no primeiro ponto, fortalecidos nele, aí sim nós temos a devida condição de resistir e de vencer o inimigo. O próprio Senhor Jesus nos deu exemplo também nesta questão até de um confronto pessoal contra Satanás. Nos evangelhos, por exemplo, no de Mateus capítulo 4, nos fala da tentação de Jesus lá no deserto. Diz a palavra de Deus que o Senhor foi direcionado para ali pelo Espírito Santo e lá foi tentado pelo diabo. Mas o Senhor Jesus o venceu, e o venceu pela palavra de Deus, que é uma das armas que a lição de hoje nos apresenta, não é? No terceiro ponto do seu comentário. E ainda aqui, meus irmãos, no segundo ponto, que fala exatamente de necessidade de conhecer o campo da batalha espiritual, nós citamos aqui rapidamente um pouco do maior inimigo, não é? Que é o diabo, mas a lição fala exatamente das suas astutas ciladas, diz que o cenário do campo de batalha do soldado é sim espiritual, não é? Nós estamos numa guerra que é espiritual, e fala também das agências das potestades do ar. Diz que eles são poderosos, diz que eles são malignos e diz por fim que eles são astutos, cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Quando nós pensamos, não é, neste grupo dos nossos inimigos, nesta guerra espiritual, e no inimigo como a sua liderança não é mais poderosa em Satanás, o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 11, na versão de Almeida, Revista e Corrigida, está dito assim: porque não ignoramos os seus ardis. E na NVI está escrito assim, o mesmo versículo: pois não ignoramos as suas intenções. O apóstolo Paulo, não é, com muita sabedoria e com muita prudência, fala à igreja de Corinto que não ignora os ardis, as intenções, as formas do inimigo trabalhar. E nós também não devemos ignorá-las. Não é, como já citamos há pouco, mas não precisamos temer. Não precisamos temer. Maior é o que está conosco, maior é o que está com a igreja,
e a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O terceiro ponto da lição traz exatamente a descrição, não é, da armadura, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Sabemos que quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, e aí eu volto então ao texto bíblico da lição, de onde fizemos aquela pausa inicial, a partir do versículo 14, está escrito assim: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Paulo, entre os versículos 14 e 17, ele lista agora as armas, não é, desta armadura. E como dizia antes de voltar aqui à leitura bíblica, Paulo tem como ideia, não é, para passar aos irmãos, ensinar de forma bem clara e didática a igreja de Éfeso, a figura do soldado romano, com a sua armadura e com cada peça daquela armadura. E ele cita a couraça da justiça, os calçados na preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação. E o comentarista não é pontua estas armas exatamente aqui no terceiro e último ponto da lição de hoje. O comentarista associa que ter os lombos cingidos com a verdade significa que o soldado nesta batalha deve conservar a sua integridade. E ele o faz atentando para a doutrina de Cristo, para os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Então devemos estar atentos a todas as orientações do nosso general, não é, do Senhor dos Exércitos. Ele nos deixou orientações, é a sua doutrina, e a ela nós devemos nos apegar sempre e devemos manter a nossa vida íntegra. Ele associa a couraça da justiça com uma vida de retidão. O soldado deve ter, portanto, este cuidado. E está relacionada à justiça de Cristo, que nos faz viver de forma, mesmo no mundo, mas de uma forma reta, de uma forma justa e piedosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Ele associa os calçados, as sandálias, no caso, não é? Trazendo lá a figura do soldado romano, a firmeza do Evangelho, para que o soldado esteja sempre pronto para testemunhar de Cristo. Está aqui na lição Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho. O escudo, ele diz que está ligado a uma fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias. E o capacete está relacionado com a convicção, com a certeza da nossa salvação. Observando, amados irmãos, que estas
armas, estas peças, não é, da armadura, protegiam o soldado, protegiam a sua cabeça, protegiam o seu tórax, não é, de ataques, protegia o coração. Então nós devemos tomar posse de fato desta armadura de Deus para estarmos firmes e protegidos contra os dardos inflamados do maligno, contra as suas setas, contra os seus ardis. Voltando lá à citação de Paulo escrevendo aos Coríntios. Boa parte destas peças da armadura são para nossa defesa, mas há uma também para ataque ou para contra-ataque, e é a espada do Espírito, a palavra de Deus. E diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que é interessante que quem serve a Deus, que o homem de Deus esteja habilitado na sua palavra para manejá-la bem. Nós devemos ter habilidade com a palavra de Deus, ter o seu conhecimento na nossa mente, no nosso coração, para sabermos quais textos da Bíblia Sagrada, por exemplo, nós vamos citar, nós vamos apresentar quando queremos contra-atacar falsos ensinos, falsas doutrinas que existem há tantas por aí afora. E nós devemos ter habilidade com esta espada. Nós devemos ter familiaridade com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na nossa vida cristã, a palavra de Deus, ela não pode ser uma arma estranha quanto ao nosso manuseio. Nós devemos ter o seu devido conhecimento. Evidentemente que estas demais armas aqui citadas anteriormente têm também a sua devida importância e não devemos ignorá-la, não devemos rejeitá-las. Façamos, portanto, amados irmãos, o devido uso com sabedoria, com discernimento desta armadura para que possamos, estar firmes, resistindo ao diabo, resistindo aos seus ataques. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando aos nossos irmãos que têm se dedicado ao ensino da palavra de Deus na EBD. Como disse, este segundo trimestre não é atípico por ocasião da pandemia, mas chegamos ao encerramento deste trimestre, a última lição e certamente mais um estudo bíblico para ser consultado, melhor, mais detalhadamente estudado, como os irmãos sempre fazem com a devida dedicação e certamente estarão crescendo em continuação na presença do Senhor nosso Deus. A conclusão da lição, diz o pastor Douglas Batista, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Nós agradecemos uma vez mais esta rica oportunidade ao nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos, ao superintendente da EBD, evangelista Renato Torres, aos demais irmãos que juntos têm se dedicado a ensinar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.